Renato Cordani, CEO da CBDA, vice-presidente da CBDA e o chefe da delegação da natação. Faz um balanço ao final do belo resultado que nós tivemos, 2 medalhas, segundo maior número de finais na história do Brasil em campeonatos mundiais. Foi positivo o resultado de Budapeste? Eu acho que foi muito positivo. Além desses dados que você mencionou, a gente tem o fato de que foram 30 nadadores e 26 deles chegaram a uma posição entre os 16 primeiros, né? Quer dizer, a turma foi muito bem como um time e teve 16 melhores de tempo, personal best tempos, né? Isso não é muito comum na seleção brasileira. A gente vem falando isso desde Londres, Rio de Janeiro, Budapeste, Guangzhou. E Guangzhou, por exemplo, foram 2 melhores de tempo, né? E agora foram 16, né? Então eu acho que se você chegar no campeonato mundial e fizer seu melhor tempo, é o momento certo de fazer o melhor tempo, e é aí que você vai conseguir uma posição ou numa final ou numa medalha, e a gente tinha que mudar essa mentalidade e a gente conseguiu mudar essa mentalidade. Talvez esse tenha sido o dado mais importante que eu vejo. Os atletas nadaram bem na competição principal. Bom, e você há de convir também de que nós tínhamos 2 nadadores que foram medalhistas nos Jogos Olímpicos e ambos não chegaram às finais. Como esse tipo de situação foi recebida, não só entre os treinadores, mas o grupo todo? Afinal, eram as 2 maiores estrelas da piscina e eles não chegaram às finais. Perfeito, né? Os nossos 2 medalhistas olímpicos, Fernando Scheffer no 200 livre e Bruno Fratos no 50 livre, eles pararam nas semifinais, né? Mas você analisando particularmente cada um desses 2 casos, o Bruno, ele tecnicamente, ele nadou os tempos que ele fez ali no desempate, na eliminatória, foram um tempo entre os melhores do mundo. Ele não desgarrou dos melhores do mundo, apesar de não ter entrado na final, ele não desgarrou dos melhores do mundo. E o Fernando Scheffer, que não fez uma prova muito boa, realmente, a prova de 200 livre, depois no revezamento ele abriu o revezamento com um tempo que teria colocado ele entre os melhores. Então, assim, particularmente não preocupam. Acho que eles tomaram aí um banho de uma porrada, né? E o que eles vão fazer com essa porrada que eles tomaram é o que vai importar. Agora, ambos saíram daqui, a meu ver, né, nas conversas que eu tive com eles, saíram com muita vontade de dar a volta por cima em Fukuoka, especialmente em Paris. Cordani, houve uma mudança de protocolo, de qualificação para a natação feminina, e as meninas responderam isso de uma forma muito positiva, porque as meninas não só atingiram um número recorde de finais inéditas, revezamentos com bons resultados. E a minha pergunta é exatamente essa: como fica a perspectiva para a natação feminina para os próximos eventos? Que tipo de protocolo será estabelecido? Será mantido a oportunidade das meninas terem condições especiais? Sim, coach, a gente conversou anteriormente, né, antes do Mundial, e conversamos que esses revezamentos femininos iam ser a base. A gente era obsessivo em colocar esse revezamento na final. Não conseguimos em Tóquio e agora a gente conseguiu. Então, você trabalhando o revezamento, você acaba trabalhando a equipe. Então, por exemplo, Giovana quase chegou na final do 100 borboleta em função de ter feito excelentes revezamentos. A Stephanie quase chegou na final aí dos 100 livre, chegou em 10º lugar, e a Giovana em 9º, em provas de velocidade, né, em função dessa massa crítica que nós estamos formando nos revezamentos. Os revezamentos em 6º lugar é um lugar bem expressivo para os nossos revezamentos, e a gente espera, como os revezamentos são jovens, a gente espera que elas consigam progredir, cada uma progredir um pouquinho, para que a gente consiga ou manter ou melhorar essa colocação ainda até os Jogos Olímpicos, né? Então a gente tem essa perspectiva. Outra coisa que aconteceu aqui na competição, que foi muito positiva para as meninas, foi a melhora nas provas de fundo, né? A grande melhora nas provas de 1500, né, que a gente conseguiu colocar 2 na final em função do resultado expressivo que elas conseguiram, né? A Bia Dizotti melhorou 15 segundos e com esse resultado ela acabou sendo o 6º lugar do mundo, né? E foi muito interessante. Então a gente colocou 2 no 1500 e uma nos 800. Então tem essas 2 perspectivas: os revezamentos e as provas mais curtas, que as meninas estão chegando, estão se aproximando e no revezamento já entraram. E as provas de fundo, que nos surpreenderam positivamente a qualidade que elas mostraram e que fizeram elas chegarem na final.
Agora projetando para frente, a gente tem Fukuoka em 2023 e Paris 2024. Qual é o plano e quais são as perspectivas? O que vai ser ajustado para os próximos meses? Se há, por exemplo, alguma iniciativa de ideia de fazer algum training camp de revezamento, alguma coisa nesse sentido? Sim, o foco feminino vai ser os revezamentos, né? Os revezamentos são nossas grandes esperanças de finais em Tóquio. E claro, como eu falei, no treinamento do revezamento você treina a sua prova individual e pode crescer na prova individual também. Então a gente vai garantir que todos os revezamentos cheguem em Fukuoka com chance de se classificar entre os 12 já direto para Paris. Então a nossa tendência de levar todos os revezamentos olímpicos para Fukuoka é muito grande.